Eu sou a professora Zezé Marino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Bem, você viu, nós teremos um concurso agora e também um processo seletivo para Guarará, Minas Gerais, uma cidade muito acolhedora. Bem, o que você tem que saber tanto sobre o concurso quanto sobre o processo seletivo? A banca organizadora é a JCM. Teremos vagas para nível alfabetizado, fundamental, médio e técnico. A remuneração vai de 1.400 até quase 4.000. Inscrições de 19 de novembro a 19 de dezembro e provas 26 de janeiro. Que tal começar o próximo ano trabalhando aí na Prefeitura de Guarará? Bom, não é? Pois é. Olha só, o que eles pedem em relação à língua portuguesa? A prova ela tem caráter não só eliminatório, quer dizer, você tem que conseguir uma nota igual ou superior a 50, mas também classificatória. Então, quanto mais você tirar, mais você tem possibilidade de passar, não é? São 10 questões de língua portuguesa e peso 5 ou 3, dependendo do cargo. Então, olha, você pode ter uma prova em que dos 100 pontos nós vamos ter 50 de português, né? Ou 30, dependendo do cargo. Em relação à língua portuguesa, o que você vai observar? Nós temos um programa bastante amplo, cobrando aqui a leitura e a compreensão de textos de tipologias diferentes. Então, pode ser um texto narrativo, que se propõe contar alguma coisa, descritivo, que faz você ver por meio das palavras, pode ser o dissertativo, e aí ele pode ser argumentativo, como normalmente é assim chamado, ou então pode ser um texto expositivo. Você sabe fazer a diferença de um para o outro? Precisamos aprender isso. Temos que conhecer elementos, né, do título, tema, ideia principal, ideias secundárias, vocábulo, parágrafo, verso. Se aparecer uma poesia, você sabe a diferença entre estrofe e verso? Quando nós falamos também dos elementos da narrativa, narrador, personagem, ação, tempo, espaço, foco narrativo, veja que aparecem os elementos de um texto descritivo, de um texto dissertativo. Então, por exemplo, quando você percebe se tratar de um ponto de vista do autor, o que é a argumentação dentro de um texto? Você já viu que às vezes aparece lá de acordo com a Constituição Federal ou conforme afirma o presidente de tal lugar assim assim. Isso é o que chamamos de argumento de autoridade. Isso é exatamente para poder o quê? Reforçar o posicionamento daquele autor. Nós temos aqui a questão dos gêneros textuais, e quando falamos em gêneros textuais, existem textos técnicos, científicos, didáticos, publicitários, literários. Por exemplo, você sabe a diferença de conto para crônica? Você sabe a diferença de uma notícia para uma reportagem? Pois temos que saber isso. Bem, estudo de palavras, ortografia. Então, quando falamos em ortografia, não é apenas eu saber se a palavra escreve com G ou J. Nós temos que saber o emprego do porquê, nós temos que saber, por exemplo, quando eu uso afim junto e afim separado. O emprego do hífen aparece aqui dentro com o novo acordo ortográfico, assim como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Você sabe o novo acordo ortográfico? Pois é, precisamos saber o novo acordo ortográfico, certo? Observe também que aqui nós podemos ter o uso dos parônimos e homônimos. Então, palavras como ratificar, retificar, infligir, infringir, tudo isso aparece dentro de semântica e ortografia. A questão de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, como eu acabei de falar, o sentido literal, que é chamado de denotativo, ou o sentido figurado, chamado de conotativo. Aparece aqui dentro também a questão, já volto nos outros, da morfologia.
envolvendo aqui as 10 classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas nós não temos que saber identificar apenas, nós temos que saber usar. Você sabe quando você usa o pretérito perfeito ou imperfeito? Você sabe, por exemplo, quando você usa o pronome oi ou o pronome lhe? E esse pronome oi e lhe, eles ficam antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Ou seja, colocação pronominal, tá aqui, ó, próclise, mesóclise e ênclise, que seria a colocação pronominal, certo? Veja que nós temos aqui dentro também a questão da sintaxe. Quando falamos de sintaxe, são as funções sintáticas: sujeito, predicado, transitividade verbal. Nós temos a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunta de nominal. Você sabe fazer essa diferença? Pois é, você tem que bater o olho e saber isso. E não só dessas funções, mas também das orações. Você sabe a diferença, por exemplo, de uma oração subordinada adverbial para substantiva e adjetiva? Pois é, cada uma tem uma marca, é facílimo para você identificar. E estudando as chamadas orações e também as funções sintáticas, a gente tem que saber pontuação, que está aqui em cima, concordância, regência, crase, tá? Então, isso tudo aqui é um programa muito grande. Como estudar isso daí? Como conseguir ir bem nessa prova e ainda fazer questões da banca? Isso é fundamental. Você tem que conhecer a banca. O que essa banca vai cobrar, né, de você nesse concurso? Pois bem, eu coloquei aqui uma questão de 2022 da Prefeitura de Matias Barbosa para técnico em enfermagem, da banca JCM. Veja só, há muito mais coisas no reino do futebol do que supõe a nossa vã filosofia. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada no trecho acima transcrito do texto pode ser substituída adequadamente por tem, existem, tem sem acento, existe ou tem com acento. Então vamos por partes aqui. A primeira coisa que temos que saber é que o verbo ter, na chamada norma culta da língua, não pode ser usado com o sentido de existir. Não pode. Então eu teria que substituí-lo pelo verbo haver. Então, isso significa o quê? Que se ali o verbo haver está com o sentido de existir, eu não posso usar o ter. Isso já faria eu eliminar a letra a letra C e a letra E. Mas também tem mais coisa para a gente saber aqui dentro. Saber o seguinte: quando eu uso o singular, eu falo ele tem. Quando eu passo isso para o plural, eu vou dizer que eles têm. Eu escrevo da mesma maneira, mas eu coloco o acento circunflexo. Zezé, e quando eu uso tem com acento ou sem acento? Nunca. Tá? Eu não falo eles têm alguma coisa. Então, isso daqui eu não uso nunca. Aproveito para falar sobre o novo acordo aqui, que com certeza eu eliminaria a letra E de cara. Por quê? Porque os grupos E de veem, creem, leem, deem, e o grupo O de vou, coo, abençoo, perdoo, no novo acordo ortográfico, perderam o acento. Pronto, 3 dicas já. Agora, será que eu uso existem ou será que eu uso existe? Mais uma dica importante. Quando nós usamos o verbo haver com o sentido de existir, guarde o seguinte:
O verbo haver com o sentido de existir, ele me dá uma oração sem sujeito. Se não tem sujeito, esse verbo é chamado de impessoal. Não tem pessoa para conjugá-lo. Por isso, esse verbo fica sempre no singular. Olha lá em cima na frase. Há muito mais coisas no reino do futebol do que supõe a nossa vã filosofia. Então, esse muito mais coisa, né, no reino do futebol, ou muito mais coisas, isso aí não é um sujeito, isso aí é um objeto. Agora, o verbo existir, ele é um verbo que ele aparece com sujeito. E se ele aparece com sujeito, você vai ver que ele é um verbo pessoal. Ou seja, esse verbo concorda com o sujeito. Então, se eu passar isso para existir, esse muito mais coisas, isso daí será sujeito. E a concordância deve ser feita com esse núcleo aqui, ó, coisas. Então, existem coisas. Coisas existem. Quem fica no singular é o haver. O existir, ele concorda com o sujeito. Você viu? 4 dicas rápidas e certeiras. Você para, anota isso daí e segue para uma próxima questão. Se em uma questão a gente aprendeu tanto, imagine você fazer mais de 100 questões da banca JCM. Pois é isso que eu proponho para você com o meu curso, né, de questões comentadas da banca JCM. Estudar com as questões. São mais de 100 questões de português da banca JCM que eu faço uma a uma para você, desse jeito, passando dicas importantíssimas de como fazer a prova e também explicando o conteúdo necessário. Difícil achar prova da banca JCM, não achamos com facilidade, não é mesmo? Pois é, mas eu coloquei para você mais de 100 questões da banca, tá? E você vai ver que você pode fazer um curso com muita qualidade por um precinho muito humano. Você quer a oportunidade de passar nesse concurso? Então vem estudar com a gente, eu vou gostar muito de poder ajudar você, tá certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.